Catequeses proferidas pelo Papa João Paulo, segundo 5 de setembro de 1979 até 28 de novembro de 1984. Teologia do Corpo. Quarta-feira, 5 de setembro de 1979, em colóquio com Cristo sobre os fundamentos da família. 1. Há tempos que estão em curso os preparativos para a próxima Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se realizará em Roma no outono do ano que vem. O tema do Sínodo, de Muneribus Familiae Christianae, deveres da família cristã, concentra nossa atenção nessa comunidade de vida humana e cristã, que desde o princípio é fundamental. Exatamente esta expressão, desde o princípio, empregou o Senhor Jesus no diálogo sobre o matrimônio, referido pelo Evangelho de São Mateus e pelo de São Marcos. Queremos perguntar-nos o que significa esta palavra princípio exatamente nesta circunstância e, portanto, propomos-nos análise mais precisa do referido texto da Sagrada Escritura. 2. Durante a conversa com os fariseus, que o interrogavam sobre a indissolubilidade do matrimônio, 2 vezes se referiu Jesus Cristo ao princípio. O diálogo decorreu da maneira seguinte. Alguns fariseus, para o experimentarem, aproximaram-se dele e disseram-lhe: É permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Não lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: Por isso o homem deixará o pai e a mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu, não o separe o homem. Por que foi, então, perguntaram eles, que Moisés preceituou dar-lhe carta de divórcio ao repudiá-la? Por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu que repudiasseis as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Mateus 19, 3 e também Marcos. Diez versículo 2. Cristo não aceita a discussão ao nível que os seus interlocutores procuram dar-lhe. Em certo sentido, não aprova a dimensão que eles se esforçam por conferir ao problema. Evita embrenhar-se nas controvérsias jurídico-casuísticas. E, em vez disso, apela 2 vezes para o princípio. Procedendo assim, faz clara referência às palavras sobre a matéria no livro do Gênesis, que também os seus interlocutores sabem de cor. Dessas palavras da revelação antiquíssima, tira Cristo a conclusão e o diálogo termina. Terceiro, princípio significa, portanto, aquilo de que fala o livro do Gênesis. É, portanto, o Gênesis 1, 27 que cita Cristo, em forma resumida. O Criador, desde o princípio, fê-los homem e mulher. Mas o trecho originário completo soa textualmente assim. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. Em seguida, o mestre refere-se ao Gênesis 2, 24. Por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Citando estas palavras quase in extenso, por inteiro, Cristo dá-lhes ainda mais explícito significado normativo, dado que era admissível a hipótese de no livro do Gênesis figurarem como afirmações unicamente de fatos, deixará, unir-se-á, serão uma só carne. O significado normativo determina-se uma vez que não se limita a Cristo somente à citação em si, mas acrescenta: Portanto já não são dois, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu, não o separe o homem. Este não o separe é determinante. À luz desta palavra de Cristo, o Gênesis 2, 24, enuncia o princípio da unidade e indissolubilidade do matrimônio como sendo o próprio conteúdo da palavra de Deus, expressa na mais antiga revelação. Quarta, poder-se-ia, nesta altura, defender que o problema está terminado, que as palavras de Jesus Cristo confirmam a lei eterna, formulada e instituída por Deus, desde o princípio, desde a criação do homem. Poderia também parecer que o Mestre, ao confirmar esta lei primordial do Criador, não faz senão estabelecer exclusivamente
o próprio sentido normativo dela, apelando para a autoridade mesma do primeiro legislador. Todavia, aquela expressão significativa, desde o princípio, repetida por Cristo, leva claramente os interlocutores a refletirem sobre o modo como no mistério da criação foi moldado o homem, precisamente como homem e mulher, para se compreender corretamente o sentido normativo das palavras do Gênesis. Ora, isto não tem menor valor para os interlocutores de hoje do que teve para os de então. Portanto, no presente estudo, considerando tudo isto, devemos colocar-nos exatamente na posição dos atuais interlocutores de Cristo. 5. Durante as sucessivas reflexões das quartas-feiras, nas audiências gerais, procuraremos, como atuais interlocutores de Cristo, deter-nos demoradamente nas palavras de São Mateus 17, 3 SS. Para responder à indicação que encerrou Cristo nelas, procuraremos penetrar naquele princípio a que ele se referiu de modo tão significativo, e assim seguiremos de longe o grande trabalho que sobre este tema, agora precisamente, empreendem os participantes no próximo Sínodo dos Bispos. Ao lado destes, tomam parte nele numerosos grupos de pastores e até de leigos, que sentem especial responsabilidade acerca das obrigações impostas por Cristo ao matrimônio e à família cristã. As obrigações que ele impôs sempre e ainda impõe na nossa época, no mundo contemporâneo. O ciclo de reflexões que iniciamos hoje, com a intenção de continuá-lo durante os seguintes encontros das quartas-feiras, tem ainda, além do mais, como finalidade, por assim dizer, acompanhar de longe os trabalhos preparatórios do Sínodo, não entrando, porém, diretamente no seu tema, embora dirigindo a atenção para as raízes profundas de que ele brota.